Este livro não foi escrito para alertar as pessoas a prestarem mais atenção em quem imitam, mas sobretudo para encorajar você a aceitar o desafio de ser modelo para os fiéis, um modelo para aqueles que vivem ao seu redor, um modelo para as próximas gerações. Olá, eu me chamo Jonatas Azevedo e nesse vídeo eu quero te apresentar o livro O Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira. O pastor Jonas Madureira é um pastor batista reformado, teólogo, filósofo, professor de faculdade, professor de seminário. Ele tem algumas obras que incluem essa daqui, O Custo do Discipulado. O livro foi lançado pela editora Fiel em 2019. E do que se trata o livro? É a doutrina da imitação de Cristo. Se nós formos fazer um panorama geral do livro, é um livro rápido de se ler, uma média ali de 90 páginas, tá? Isso daqui, 90 páginas é o que o livro tem. É uma folha meio amarelada, então é aquela folha que não incomoda muito em você quando você vai ler. Então ele é muito cômodo, muito bom de ler. Uma folha grossa, assim, até parece que tem duas, uma junto com a outra. Então no começo, quando você vai iniciar a leitura, você fica ali, ué, mas será que tem mais alguma folha? Mas não tem mais uma folha não. Então é uma folha assim amarelada, uma folha mais grossa. Bem bom de ler, eu gostei, muito agradável mesmo. A letra também, a fonte dela é muito boa, espaçamento, uma letra nem tão pequena, nem tão grande. Bem bacana, mas porém, entretanto, todavia, contudo, você não deve julgar o livro pela quantidade de páginas. Não julgue esse livro pela quantidade de páginas, mas sim julgue pelo conteúdo. Julgue ele pelo conteúdo, é isso que a gente vai fazer, essa é a proposta desse vídeo. Se você já está gostando aí, deixa seu like aí, tá? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nessa obra, o pastor Jonas Madureira, ele divide esse livro em duas partes. Na primeira parte, nós somos encorajados a imitar Jesus, é o modelo supremo a ser seguido. Essa é a primeira parte do livro. Vai falar com a gente sobre sermos encorajados a imitarmos o autor supremo, o nosso Jesus Cristo. Nós somos encorajados a ajudar pessoas a serem também iguais a Cristo. Então isso é muito bom, porque tem alguns livros de discipulado, até como esse daqui, ó, que a gente vai fazer um vídeo também sobre ele, do Dietrich Bonhoeffer. Ele não vai falar para você, não vai te ensinar a ajudar outras pessoas. Não. Ele vai te orientar, te ajudar a ser um discípulo de Cristo. Eu posso dizer para você que o conteúdo desse livro aqui é fantástico, é esclarecedor e é fácil de ler. A compreensão dele é muito fácil. Tem sim, mais pro final do livro, uma parte bem filosófica. Então se você curte filosofia, tá aqui. Se você não gosta, posso dizer para você que você vai gostar, porque não é nada tão difícil, mas porém profundo. Muito bom, gostei muito da leitura desse livro. No livro você vai encontrar, ele falando na primeira parte, vários conceitos. Ele vai falar sobre um conceito do custo, o custo de seguir a Jesus, ok? Lá na página 28, ele diz assim, ó, o discipulado como ato de seguir Jesus é uma decisão. Então não é simplesmente você entregar a sua vida para Jesus, você erguer a sua mão, aceitar a Jesus e pronto, já me tornei discípulo. Não, aqui o pastor Jonas Madureira mostra que existem algumas coisas que nós precisamos fazer para sermos discípulos. Para ser mais preciso, 3 coisas. Não vou dizer para você ler o livro, tá bom? Que senão fica fácil demais. Para você ler o livro, tá? Vale muito a pena. Então não é simplesmente, erguer as minhas mãos e agora eu sou discípulo de Jesus. Não, negativo. Existe um custo. E o pastor Jonas vai falar sobre esse custo aqui no livro. Ele vai falar também que o discipulado, ele vai falar sobre o discipulado e o anonimato. Viver no anonimato, no meio da multidão, é muito fácil. Não requer custo nenhum. Então é mais ou menos isso que acontece muito nos nossos dias, né? Aquelas pessoas que vão ali, abre aspas, pegam um culto, vai embora
e não tem responsabilidade nenhuma com o próprio Cristo, com o próprio Senhor. É aquele cara que só bota a sua Bíblia embaixo do braço, vem no domingo e na segunda-feira ela fica na estante até o próximo domingo. Então ele vai falar que se você quer se tornar um discípulo, não tem como ficar no anonimato, não tem como ficar no meio da multidão. E ele vai dividir ali também, né? A multidão dos discípulos e dos 12. Isso é bem bacana, tá? Ele faz essa divisão, então você consegue ver assim que nós precisamos sair do anonimato. Uma das tarefas de um discípulo de Jesus é refletir Jesus. Então, no meio da multidão, não tem como. Entenda muito bem, o livro vai destrinchar isso aí bem melhor para você conseguir compreender. Mais uma citação do livro, na página 44, eu achei muito legal. Não é Cristo que deve envolver-se em nossos projetos pessoais. Não é Ele quem tem de sacrificar seus desejos para se enganjar em nossos empreendimentos. É aquela velha história de nós simplesmente chegarmos na presença de Cristo e falar assim: Senhor, abençoa meu projeto e vem comigo. Não é assim. E no livro cita isso, tá? Não é Cristo que tem que se envolver nos nossos projetos. Não, Ele não tem que sacrificar os desejos dele para enganjar em nossos empreendimentos. Há um custo para ser discípulo de Jesus. E uma coisa que nós precisamos colocar na nossa cabeça: Jesus não vai abrir mão do propósito eterno para fazer as nossas vontades, para sacrificar-se, para entrar em nossos empreendimentos, nas nossas jornadas humanas. Nós que entramos no plano eterno de Cristo. E o pastor Jonas fala isso muito bem no livro. Como eu disse, ele trata de uma parte do livro de uma forma bem filosófica. Eu acho bem bacana porque ele vai falar sobre a autenticidade. Isso é muito legal. E eu destaquei aqui na página 77, quando ele diz assim: não somos autênticos, sempre temos um modelo a imitar. Então ele vai tratar dessa autenticidade. Eu achei muito bom essa parte, quando ele vai falar sobre o paradigma da autenticidade com o paradigma da sinceridade. Isso é muito legal. Você precisa ler urgentemente esse livro. Vai acrescentar muito na sua vida, como acrescentou na minha. Outra citação do livro para te instigar a querer ler esse livro. Você está gostando do vídeo? Então, deixa de curtir não. Curte esse vídeo aí, ok? Se inscreve no nosso canal para a gente conseguir trazer mais indicações de livros. Outra citação diz assim, ó: que tal parar de pensar um pouco em si mesmo e aceitar o desafio de ser modelo para os fiéis, de ser admirado para os outros irmãos, mas não por causa de seu jeito e de seus trejeitos, e sim por causa da sua submissão ao senhorio de Cristo? Isso aqui é fantástico, querido. Isso aqui é fantástico. Ele vai falar sobre um processo de humildade também. É muito legal. E ele chega nessa parte e fala assim: vamos parar de querer atenção para si ou ser um modelo para as pessoas a partir de si mesmo. Seja sincero, porque ser autêntico por si só não podemos. Sempre estamos imitando alguém, então nós precisamos imitar a Cristo. Temos referências na nossa vida, pessoas que são referências, e nós acabamos pegando até os trejeitos dessas pessoas, os jeitos que elas têm, tá? A gente busca a literatura que elas leem, tem gente que veste a roupa que essas pessoas vestem, mas quando fala de Jesus Cristo, nós não queremos imitá-lo. No livro, o pastor Jonas também vai falar isso. Então, por que não ser admirado pelas pessoas? Por que não ser admirado pelas pessoas, de fato, pela submissão que eu tenho por Jesus Cristo? Isso aqui é forte. Outra citação, tô falando um monte de citação, hein? Para ver se você sai correndo e compra esse livro, tá? Outra citação diz assim, ó: para montar um império, você naturalmente precisará de voluntários, mas para plantar uma igreja, você precisa de discípulos. Isso aqui é para você botar num quadro e ficar sempre olhando para isso. Então, se você está construindo um império, destrua ele e erga um reino. Então, o que você está construindo? Um império ou um reino? O livro vai acrescentar bastante também. O discipulado que nos faz mais parecidos com Jesus. Essa é a proposta do livro do pastor Jonas Madureira, O Custo do Discipulado.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, coloque aí nos comentários qual o livro que você gostaria que eu trouxesse aqui para você não ir para uma livraria às cegas, né? Hoje eu já olho para um livro só pelo autor e tem alguns autores que, se o cara escrever receita de pão, vale a pena ler. Então vá lá, curta esse vídeo, compartilhe ele, comente, se inscreva nele para a gente conseguir. Tem mais livros para falar, o Evangelho do Reino. Quero nem abrir ainda, quero falar isso aqui, ó, o Evangelho de Deus, do Paul Washer. Esse daqui eu li, olha aqui, muito bom, e eu vou falar também. O Discipulado Masculino, do pastor Anderson Silva e do pastor Jack. Aqui para casais, do Bob Sorge, Sem Saída, Socorro para Lares Atribulados. Esse aqui eu também já li e vou falar aqui também. Deus abençoe sua vida. Forte abraço.